Quem lidera no Distrito Federal? Acompanhe os resultados da pesquisa para governador, senador e presidente. Vamos à pesquisa para governador do Distrito Federal. No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, Celina Leão do PP lidera com 34%. José Roberto Arruda do PSD tem 22%. Leandro Graz do PT tem 18%. Paula Belmonte do PSDB registra 6%. Ricardo Capelli do PSB aparece com 5%. Outros têm 1%. Nulo ou branco soma 6%. E não sabe ou não respondeu, representa 8%. Neste cenário, Celina Leão aparece na liderança com 12 pontos percentuais de vantagem sobre José Roberto Arruda, enquanto Leandro Graz ocupa a terceira posição com 18%. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para seguir informado sobre as eleições. No segundo cenário estimulado, sem José Roberto Arruda, Celina Leão do PP lidera com 45%, Leandro Graz do PT tem 20%, Paula Belmonte do PSDB conta com 10%, Ricardo Capelli do PSB registra 6%. Outros têm 1%, nulo ou branco soma 8% e não sabe ou não respondeu, representa 10%. Sem Arruda na disputa, Celina Leão amplia sua vantagem e chega a 45%, enquanto Leandro Graz aparece em segundo lugar com 20%. No cenário espontâneo para governador, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Celina Leão do PP lidera com 15%, José Roberto Arruda do PSD tem 9%, Leandro Graz do PT conta com 3% e Ibanez Rocha do MDB registra 1%. Michele Bolsonaro do PL aparece com 1%, outros têm 3%, nulo ou branco soma 13% e não sabe ou não respondeu, chega a 55%. Na pesquisa espontânea, Celina Leão também aparece na liderança, mas o principal destaque é o elevado percentual de 55% dos entrevistados que ainda não sabem ou não responderam. Na primeira simulação de segundo turno, entre Celina Leão e José Roberto Arruda, Celina Leão do PP lidera com 42%, José Roberto Arruda do PSD tem 30%, nulo ou branco soma 15% e não sabe ou não respondeu, representa 13%. Celina Leão aparece 12 pontos percentuais à frente de José Roberto Arruda nesta simulação. Na segunda simulação de segundo turno, entre Celina Leão e Leandro Graz, Celina Leão do PP lidera com 51%, Leandro Graz do PT conta com 32%, nulo ou branco registra 10% e não sabe ou não respondeu soma 7%. Neste confronto, Celina Leão alcança 51% e registra uma diferença de 19 pontos percentuais sobre Leandro Graz. Na terceira simulação de segundo turno, entre José Roberto Arruda e Leandro Graz, José Roberto Arruda do PSD lidera com 44%, Leandro Graz do PSD lidera com 44%, rejeição para governador, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, José Roberto Arruda do PSD lidera a rejeição com 51%, Celina Leão do PP tem 38%, Leandro Graz do PT conta com 36%, Paula Belmonte, do PSDB, registra 34%, Ricardo Capelli, do PSB, aparece com 30%, Professor Robson, do PSTU, tem 23%, Elison Ferreira, do Agir, conta com 22%, Kiko Caputo, do Novo, registra 19%, Professora Samara Mineiro, da UP, tem 18%. Poderia votar em todos, soma 3%, e não sabe ou não respondeu, representa 1%. O levantamento mostra José Roberto Arruda com o maior índice de rejeição entre os nomes apresentados, chegando a 51%, seguido por Celina Leão com 38% e Leandro Graz com 36%. Quando a pergunta é sobre a aprovação do trabalho da governadora Celina Leão, a prova lidera com 60%, desaprova tem 38% e não sabe ou não respondeu, registra 2%. Os números mostram uma maioria de aprovação ao trabalho da governadora.
com diferença de 22 pontos percentuais entre aprovação e desaprovação. Na avaliação do trabalho da governadora Celina Leão, ótimo ou bom tem 34%, regular lidera com 40%, ruim ou péssimo registra 24%, e não sabe ou não respondeu soma 2%. A avaliação regular é a resposta mais citada, enquanto 34% classificam o trabalho como ótimo ou bom e 24% como ruim ou péssimo. Vamos à pesquisa para senador pelo Distrito Federal. No cenário estimulado para senador, Michele Bolsonaro, do PL, lidera com 25%. Leila, do vôlei do PDT, tem 17%. Bia Kicis, do PL, conta com 15%. Érica Cocai, do PT, registra 15%. Sebastião Coelho, do Novo, aparece com 8%. Christian Viana, do Podemos, tem 2%. Tiago Tarsis, do Agir, conta com 1%. Zanata, do PSTU, não pontuou. Professor Guilherme Amorim, da UP, não pontuou. Nulo ou branco soma 8%. E não sabe ou não respondeu representa 9%. Na disputa apresentada para o Senado, Michele Bolsonaro aparece na liderança com 25%, seguida por Leila, do vôlei, com 17%, enquanto Bia Kicis e Érica Cocai aparecem empatadas com 15%. Vamos à pesquisa para presidente no Distrito Federal. No cenário estimulado de primeiro turno para presidente da República, Lula, do PT, lidera com 36%. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 35%. Renan Santos, do Missão, conta com 8%. Ronaldo Caiado, do PSD, registra 8%. Romeu Zema, do Novo, aparece com 1%. Augusto Cury, do Avante, tem 1%. Outros somam 1%. Nulo ou branco registra 4%. E não sabe ou não respondeu representa 6%. O cenário mostra uma diferença de apenas 1 ponto percentual entre Lula e Flávio Bolsonaro, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 8% cada. Na simulação de segundo turno para presidente da República entre Flávio Bolsonaro e Lula, Flávio Bolsonaro, do PL, lidera com 44%. Lula, do PT, tem 39%. Nulo ou branco soma 9%. E não sabe ou não respondeu representa 8%. Neste confronto, Flávio Bolsonaro aparece 5 pontos percentuais à frente de Lula. Quando a pergunta é sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula, a prova lidera com 54%. Desaprova tem 45% e não sabe ou não respondeu registra 1%. Os resultados mostram aprovação com 9 pontos percentuais sobre a desaprovação. Na avaliação do trabalho do presidente Lula, ótimo ou bom tem 30%, regular lidera com 39%, ruim ou péssimo registra 29% e não sabe ou não respondeu, soma 2%. A avaliação regular é a mais citada, enquanto as avaliações ótimo ou bom e ruim ou péssimo aparecem próximas com 30% e 29%, respectivamente. Para não perder nenhuma novidade, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Comente aqui em quem você votaria e até a próxima.